Vamos iniciar então a nossa segunda aula de 2021, segunda aula, Gálatas, batalha da carne versus batalha do Espírito. No primeiro mês, a gente teve a primeira matéria, Efésios. Embora a gente focou dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, nós estudamos o livro todo de Efésios. Agora, esse módulo, nós vamos estar trabalhando Gálatas, embora a gente vai focar batalha da carne versus batalha do Espírito, a gente vai estar vendo o livro todo de Gálatas. Então, vamos estudar o livro todo de Gálatas. Como eu sempre falo em todas as aulas, o seminarista, o ministro, o pastor, não pode ter preguiça de ler. Tem que ler, tem que estudar, né? Tem que meditar na palavra de Deus. Um dos livros que eu estou indicando é Princípios da Batalha Espiritual, da Jesus Copy, Princípios da Batalha Espiritual, do Fábio Coelho. Esse eu não tenho aqui, estamos tentando ver se a gente consegue, tá? Mas é um livro muito bom, que ele vai trazer justamente esse contexto da batalha da carne versus o espírito, e também vai estar trazendo a visão da batalha espiritual. Falando em questão de batalha espiritual para todo cristão. Tem gente que acha que batalha espiritual é chamado. Batalha espiritual não é chamado, é luta, é guerra, né? Então, na verdade, esse aqui, da editora Betânia, uma teologia bíblica prática e equilibrada. Por quê? Porque tem muita gente que cai nos extremos de que tudo é guerra espiritual. A pessoa pronta, peca, faz as coisas erradas e depois acha que é guerra espiritual. Não, é consequência do pecado mesmo. Então, batalha espiritual equilibrada aí. Nada Me Faltará é o livro que a gente sempre indica, e sempre que tem aí a gente anuncia na turma, tá? Esse é aquele compêndio do Salmo 23, À Luz de um Pastor de Ovelhas. Se você ainda não leu esse livro, vale a pena ler, vale a pena refletir. Lisa Bevere, foi traduzido o devocional dela, não é da matéria, mas eu estou indicando aí para as mulheres, né? Forte, devocional para uma vida poderosa e apaixonada, tá? É um devocional muito gostoso, a Lisa escreve de uma forma muito interessante, vale a pena ver aí. A Última Flecha, um livro muito bom, Antes de Morrer, Viva a Vida que você nasceu para viver. Não pare até ter terminado, tá? Muito bom esse livro também. Este daqui não. Esse aqui é da matéria passada. O pastor como mestre e o mestre como pastor. Lembram que eu tinha falado na matéria passada que só não tinha conseguido ainda um livro sobre o mestre, né? A gente falou alguns livros sobre apóstolos, alguns livros sobre profetas, alguns livros sobre evangelista e pastor. Agora aqui, o pastor como mestre e o mestre como pastor. Campo de batalha na mente. A batalha da carne versus a batalha do espírito, você tem que blindar sua mente, você tem que trabalhar sua mente. Vencendo sua batalha na mente, um best-seller de Joyce Meyer, que vale a pena você conferir também. Esse aqui, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Tem gente que está com o mundo interior todo confuso, né? Aquela bagunça, aquela guerra. Ele nem precisa da batalha, ele mesmo faz, né? Então, tem gente que não tem problema, cria problema, né? Então, a gente tem que estar aí vigilante quanto a isso. Também esse aqui era um que a gente tinha indicado e não tinha na época, 12 dias para atualizar a sua vida, pastor Tiago Brunet. Esse aqui, a glória de Deus, quando o céu invade a terra. Profecia extasiante, ótimo. Esse aqui, pureza é poder, pureza é poder. Por que as mulheres perdem quando cedem? Tá? Pureza é poder. Esse aqui, peneirado. Peneirado a gente tinha falado na matéria passada, algumas pessoas também queriam ver acerca desse aqui. Esse aqui é o novo lançamento do pastor Hernandes Dias Lopes, João Batista, o mensageiro do rei. João Batista, o mensageiro do rei. E esse aqui do pastor André Chalit, Lidere para a Glória de Deus. Tá? Então esses são os que a gente está indicando agora nessa matéria. Claro que nem todos são da matéria, mas são os livros que a gente está indicando. Eu comentei na matéria passada que os adolescentes e crianças e jovens não estavam se interessando pelo Evangelho por causa da linguagem. E falei sobre esses lançamentos, o Devocional Pop, né, que ele trabalha todo ilustrado, todo um material excelente, 40 dias com Star Wars,
E esse aqui, 40 dias com a Liga da Justiça e 40 dias no mundo dos games. 40 dias no mundo dos games. E essa aqui, a Bíblia em Ação em quadrinhos, tá? Então são devocionais muito interessantes, são devocionais aí muito dinâmicos e material com uma qualidade boa, colorida, aí para poder cativar a visão e cativar aí o interesse dessa geração pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Ele sempre traz aí um paralelo, né, do que ele representa, no caso da Liga da Justiça, alguns personagens bíblicos que ele vai relacionar, e isso fica muito interessante para essa linguagem dos dias de hoje, tá? Esse material a gente já tem aí embaixo, tá bom? Pai de amor e Deus bendito, te agradecemos por mais uma semana, te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz. Clamamos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas e dá-nos, ó Pai, a revelação da tua vontade. Abre a porta da palavra e fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, que é boa, perfeita, agradável, que nos revela a tua vontade. Em nome de Jesus, lançamos sobre ti toda preocupação, toda ansiedade, sabendo que tu tens cuidado de nós, ó Pai. Guarda cada ministério aqui representado, a cada líder, pastor, autoridade. Guarda os que também vão estar ouvindo essa aula, que o Senhor possa dar entendimento, revelação, que a nossa mente, o nosso coração possa estar cativo à verdade da tua palavra, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Aí a apostila de vocês, na primeira página, na apresentação, está dizendo assim: você queira ou não queira, estamos em guerra constante. Aceite ou não aceite, estamos em batalha. E o campo de batalha é a mente. Satanás faz um abuso de autoridade, nos tentando assediar todos os dias, com sugestões lançadas em nossa mente, tentando extrair de nós palavras negativas, para que ele tenha legalidade para se apresentar diante de Deus, pelas palavras que saíram da sua boca, tentar nos derrotar. Nessa guerra, ou você ataca, ou você é atacado. Porém, não é uma guerra física, mas sim contra principados e potestades. A igreja da Galácia estava sendo levada pelo vento de doutrinas, astutos intentos de Satanás, ministrado através de palavras de heresias que tinham se infiltrado em suas crenças, levando assim os fiéis a apostatarem de uma fé simples e genuína para desvios doutrinários judaizantes. Contaminações da graça com legalismos estabelecidos em Moisés. Paulo se vê na obrigação de repreendê-los e corrigi-los. Isto é o que estudaremos em Batalha da Carne versus Batalha do Espírito. Então, na verdade, a gente tem aí uma necessidade de estarmos mergulhados na verdade da palavra, uma necessidade de estarmos observando qual é a guerra, identificando o inimigo, identificando aí a forma como Satanás ataca. Nós temos sempre que entender que Deus, quando criou o homem, Deus nos criou sendo um espírito que possui uma alma e mora no corpo. Então, nós somos espírito que possui uma alma e que mora num corpo. Agora, dentro dessa visão espírito, alma e corpo, nós temos que entender que a alma, ela é a sede da vontade, emoções e intelecto. Isso é a alma. A alma é a sede da vontade, emoções e intelecto. Mas o centro da alma é o livre-arbítrio. O centro da alma é o livre-arbítrio. Então, vontade é volição. A volição, na verdade, ela é desenvolvida, ativada, pelo que você já experimentou, pelo que você já viveu, ou pela curiosidade em viver, né? Então, por exemplo, uma criança lá da África, ou da ilha, ou de algum lugar remoto, nunca vai ter vontade de um doce que ele não conhece, não sabe que existe. Então, na verdade, ele não vai
ativar a vontade até não experimentar aquilo que na verdade ele não tem, aquilo que na verdade ele não conhece. Mas a partir do momento que ele experimenta, ele ativa a vontade e com o passar do tempo ele tem a vontade daquele doce, a vontade daquela comida, a vontade daquilo. Então a vontade, ela está dentro da alma. Agora, por mais forte que seja a vontade, ainda tem o livre-arbítrio que pode controlar, dominar e dizer não, não quero. Intelecto. Intelecto é a área do ser humano onde estão os registros, onde estão aí a lembrança, a memória. Intelecto é a área do ser humano onde está a razão, onde está aí o conhecimento, né? Então, à medida que você estuda, vai para o teu intelecto. Intelecto, na verdade, é aquilo que vem como memória, aquilo que vem como conhecimento. Sabemos que a nossa memória tem consciente, subconsciente e inconsciente. Em uma dessas três áreas vai ser registrado aquilo que você leu, aquilo que você passou, aquilo que você viveu. Por maior que seja a razão, existe ainda o centro da alma, o livre-arbítrio, que na verdade, no livre-arbítrio ele pode dizer sim ou não. Emoções está relacionado a sentimentos. Emoções, aonde você pode sentir alegria, onde você pode sentir ira, onde você pode sentir prazer, satisfação, aonde você pode sentir revolta. Então a emoção também, por mais forte que seja a emoção, ainda existe o livre-arbítrio. Quando Deus disse ao homem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando dela comerdes, certamente morrerás. Quando Deus falou com Adão, e Adão tinha a responsabilidade de guardar Eva, de zelar Eva, de pastorear Eva, na verdade, quando o Senhor falou com Adão, certamente morrerás, ele estava falando sobre a morte espiritual. Ou seja, quando o homem pecou, quando o homem comeu do fruto proibido, o espírito ficou adormecido, ou, mediante a tradução, morto. E a partir do momento que o espírito ficou morto, ele se separou do corpo e da alma. O espírito se separou. Por quê? Porque o homem desobedeceu, porque o homem comeu do fruto proibido, porque o homem pecou. Tendo em vista, a partir do momento que o homem pecou, então, na verdade, ele se tornou um ser dicotômico. E nesse ser dicotômico, o corpo passou a ser dominado pela alma. E toda vez que a alma domina o corpo, isso se torna uma natureza carnal. A natureza carnal é quando ela extingue o espírito, é quando ela apaga o espírito, é quando ela não dá ouvidos ao espírito. A natureza carnal é o corpo governado pelos desejos da alma. A natureza carnal é o corpo governado pelo prazer, pela vontade, pelo intelecto, pela razão. Agora, quando Jesus vem e morre na cruz do Calvário, ele paga o nosso preço do pecado, ele nos resgata, ele nos compra de volta. Então, quando você aceita Jesus, o espírito que estava morto, ele agora reviveu. E agora, diante dessa posição que ele reviveu, ele é novamente aqui agregado a essa posição: espírito, alma e corpo. Só que a alma que governa o corpo, a natureza carnal, se sente como o irmão mais velho. E como o irmão mais velho, ela quer sufocar o espírito, ela quer dominar o espírito. Então o espírito batalha contra a carne e a carne batalha contra o espírito. O espírito batalha contra a carne e essa alma criou hábitos, criou costumes, criou comportamentos.
isso que a gente vê muitas pessoas que conhecem Jesus como Senhor e Salvador, muitas pessoas que até fluem no Espírito, mas têm hábitos, costumes e comportamentos pecaminosos. Hábitos, costumes e comportamentos que, na verdade, vêm de um histórico de vida. Então, nós vamos estar trabalhando a questão do livro da carta de Paulo aos Gálatas. Você queira ou não queira, há uma guerra se desenrolando na atmosfera. E a sua mente é o campo de batalha. Satanás muitas vezes ataca com medo, com dúvidas, com confusão, com depressão, com raiva, com sentimentos de condenação. Tudo isso é um ataque na sua mente. Precisamos adquirir controle sobre a mente e encontrar a liberdade e a paz. Agora, Deus tem estratégias, Deus tem armamentos para essa batalha. Olha só comigo, 2 Coríntios, capítulo 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 a 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Tem uma condição aí. Tem que cumprir a sua obediência, tem que entrar em obediência para que Deus possa julgar a desobediência. Então as armas da nossa milícia não é carne e sangue, as armas da nossa milícia não é corpo e alma, as armas da nossa milícia não são carnais, são armas espirituais, mas são sim poderosas em Deus para destruir, para derrotar fortalezas, ou seja, domínios, controles, anulando sofismas, preconceitos estabelecidos, visto que refutamos argumentos e teorias através do questionamento, através do intelecto, e toda altivez, ou seja, superioridade, que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento. E o propósito? A obediência de Cristo, o Messias, o ungido de Deus. O diabo tenta estabelecer fortalezas no seu pensamento, na sua mente, mediante uma estratégia cuidadosa e engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual nós somos mantidos escravizados, é uma área na qual nós estamos em prisões, em decorrência de certa forma de pensar. Então devemos tomar as armas espirituais e refutar os argumentos, entendendo que o campo de batalha de Satanás é a mente. Provérbios capítulo 23, Salomão declara: porque tal qual a pessoa imagina na sua alma, assim se torna. Vem hoje o coach e fala acerca disso, falando sobre sistema de crença, ao qual no universo do coach é chamado de crenças limitantes. Mas isso não é uma revelação ou uma invenção do coach. Isso já é uma palavra de Salomão, dita aí quase 1000 anos antes de Cristo. Tal qual imaginou na sua mente, assim é, ou assim se torna, ou assim você vai idealizar. Aquilo que você pensa bloqueia o teu potencial ou ativa o teu potencial. Se você tem uma mente além, você vai alcançar aquilo que você idealizou. Se você pensa em crescimento, pensa em conquistar, pensa em crescer, você vai crescer, você vai procurar meios para isso acontecer. Só que você tem que tomar cuidado com as crenças limitantes. Crenças limitantes é o quê? São as coisas que estão registradas no teu intelecto. Ai, né, você pensou muito alto, não, é muito grande para você, não, isso, aquilo. A mente ela vai procurar justificativa.
Quanto mais estudamos e conhecemos a palavra de Deus, mais percebemos a importância de pensarmos segundo a palavra, de meditarmos segundo a palavra. Enquanto estivermos nessa terra, precisamos estudar as áreas do pensamento e as áreas da palavra. Na versão King James, ela diz assim: porque como um homem imagina no seu coração, assim ele é. Existe uma outra tradução que diz: como um homem pensa no seu coração, realmente ele se torna. Então a tua mudança tem que começar na mente, a tua mudança tem que começar no pensamento. Satanás, sabendo disso, ele usa a mente como campo de batalha, ele usa a mente para colocar crenças limitantes, ele usa a mente para bloquear aí aquilo que você quer conquistar. A mente, ela é a líder, ou seja, a precursora de todas as ações. Volta lá comigo para Romanos capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Os que são segundo a carne, o que é carne? O corpo dominado pela alma, natureza carnal. Os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Os que são segundo a carne são controlados pelos desejos carnais, pelos impulsos carnais. Cogitam as coisas da carne, colocam as suas mentes e buscam aquelas coisas que satisfaz a carne, que dá prazer à carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, para as coisas de Deus, são controladas pelos desejos do Espírito. Cogitam das coisas do Espírito, colocam em sua mente e buscam aquelas coisas que gratificam o Espírito Santo. Então as nossas ações, elas são resultado direto dos nossos pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Se tivermos uma mente pecaminosa, teremos uma vida pecaminosa. Se tivermos uma mente sadia, teremos uma vida sadia. Até a ciência já comprovou isso. Que mediante o que a pessoa pensa, ela pode ativar a cura mais fácil. Ela pode vencer uma enfermidade mais fácil. Agora, se por outro lado, renovarmos a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, então nós vamos provar em nossa experiência o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação. Renovação. Como que eu renovo o intelecto? Com novas informações. Eu só posso renovar a mente se eu alimentar com coisas novas. Pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma única vontade, e a única vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Não que ele tenha três vontades, uma vontade boa, uma vontade perfeita e uma vontade agradável. Não. Ele tem uma só vontade, que é boa, perfeita e agradável. Só que eu só posso experimentar a vontade boa, perfeita e agradável se eu não tomar a forma deste mundo e se eu renovar a minha mente, se eu renovar o meu entendimento. Os problemas das pessoas, eles estão enraizados em padrões de pensamento. Tem gente que faz tempestade em copo d'água, mas na verdade você tem que entender que para ela é uma tempestade real. E qual o seu papel? Fazer ela enxergar que aquilo não passa de um copo d'água.
Às vezes é simples, às vezes é complexo. E aí você tem que buscar a direção de Deus, como trabalhar para que a pessoa enxergue essa diferença e saia desse padrão, saia dessa crença limitante que ela acha que não pode, não vai, não tem jeito, não consegue, não adianta, para ela não tem mais solução. Padrões de pensamentos que, na realidade, eu ministrei na terça passada na escola de cura, falando exatamente sobre isso. Tem pessoas que estão presas em enfermidades porque não se perdoam e não aceitam o perdão de Deus. Analisa os milagres de Jesus e veja quantas vezes Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, levanta, toma a tua cama e anda, vai e não peques mais. Peraí, por que primeiro ele tratou o pecado? Porque o pecado era a crença limitante, porque o pecado era o que mantinha ele em cativeiro, o pecado era o que mantinha ele no jugo, na condenação. O pecado era justamente essa situação. Então o problema das pessoas estão tão enraizados em padrões de pensamento que na realidade produzem os problemas que elas vão experimentar na vida diária. Satanás oferece formas de pensar segundo os padrões do mundo, formas erradas. Agora, nós não somos obrigados a aceitar o que ele sugere. O problema é que muitas vezes ele sugere na primeira pessoa e você não sabe distinguir o que é o diabo soprando e o que é o seu pensamento. É aí que você tem que discernir. Temos que aprender a discernir que tipo de pensamentos são aceitáveis ao Espírito Santo e que tipo de pensamento não são aceitáveis ao Espírito Santo. Voltando para Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não é uma luta física, não é uma luta humana. Mas sim, quando ele coloca mas sim, ele está dizendo, temos sim que lutar, temos uma batalha a travar, uma guerra a enfrentar. Mas sim, temos que lutar contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Não temos que lutar contra carne e sangue. Então não perca tempo com batalhas desnecessárias. Não estamos combatendo apenas contra os oponentes físicos. Mas quando ele diz, mas sim contra os despotismos, os principados e potestades, contra os espíritos mestres que são dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Então temos que ter uma consciência. Estamos em guerra. E essa guerra é uma batalha constante. O texto base da nossa matéria é Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. Há uma guerra. Estes se opõem um ao outro. Para quê? Para que não façais o que quereis. Lembra quando Paulo diz? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço continuamente. Volta para Romanos, capítulo 7, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Quando ele fala o querer está em mim, ele está falando da vontade. Na vontade que está o querer. O querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço.
Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Paulo coloca em palavras a guerra espiritual que o ser humano trava. Satanás é mentiroso, Satanás é pai da mentira, Satanás é pai de tudo que é falso. Olha o que Jesus disse em João capítulo 8, 44 e 45. Evangelho de João 8, 44 e 45 nos diz: vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me crestes? Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas, sobre circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. E o pior que, quando é a nosso respeito, ele usa a primeira pessoa, colocando confusão, trazendo dúvidas, se é você ou se é o diabo, falando, pensando, sugerindo, sugestionando nas tuas vontades, nas tuas emoções, no teu intelecto. Um filme secular que prova bem essa realidade é O Advogado do Diabo. É onde ele tenta, e na hora que a pessoa faz, ele acusa aquilo que ele sugeriu. O diabo começa bombardeando a mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, satisfação, prazeres, medos, perguntas, curiosidades, questionamentos e teoria. Ele se move vagarosa e cautelosamente. Afinal de contas, planos bem elaborados leva tempo. E ele não tem pressa. Uma das características que o diabo tem é perseverança. O bicho perseverante. Nunca se dá por vencido, já sendo derrotado. Lembre-se que ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele vem nos estudando ao longo do tempo. Ele não vai oferecer um copo de bebida a quem não suporta o cheiro da pinga. Ele não vai gastar tempo oferecendo algo que não apetita a pessoa. Então ele vem estudando. Ele não tem pressa para agir. Ele sabe, ele te estudou, então ele sabe o que você gosta, o que você não gosta. Ele conhece os seus medos e as suas inseguranças, as suas resistências e as suas fraquezas. Ele sabe o que mais nos aborrece e está a ponto de investir tempo, o tempo que for necessário para nos derrotar. Um dos pontos fortes do diabo é essa paciência, longanimidade e perseverança. Mas uma coisa é certa: muito maior é o poder de Deus, infinitamente maior é o sangue de Cristo Jesus que nos livra de todo pecado. Então precisamos nos apropriar do que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Eu coloquei no boletim de ontem uma síntese da matéria, e no boletim está escrito assim, né? Apóstolo Paulo, a escrever aos Gálatas, nos dá um tremendo ensinamento desse versículo-chave da nossa matéria. A carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis.
Gálatas 5,17 é o tema-chave aí do nosso módulo agora, né? Interessante que, ao descortinar o texto, Paulo explica que a carne produz obras, feitos, realizações, mas o Espírito gera fruto. Isso é muito importante e fundamental a gente definir nessa matéria. Carne são obras da carne. Espírito são frutos do Espírito. Fruto do Espírito. Quando se fala de obras, está se falando de feitos. Quando se fala de Espírito, está se falando de semente. Fruto do Espírito, o fruto só se gera mediante a semente que se planta. Então, na verdade, nós temos que distinguir a batalha da carne versus a batalha do Espírito. Você vai ter que analisar para ver se são obras, feitos ou se foi fruto. O que é o fruto? A manifestação do potencial da semente. A manifestação do potencial da semente. A única semente que não planta, a única semente que não produz é a que não foi plantada. Então veja só, aqui está o segredo que a gente pode observar. Fruto do Espírito, para gerar fruto do Espírito eu tenho que plantar a semente. Para plantar a semente eu tenho que entender que a semente é a palavra de Deus. Se eu plantar a palavra, se eu regar a palavra, se eu cuidar da palavra, ela vai gerar fruto do Espírito. Agora na carne não, são feitos, são hábitos, são comportamentos, são costumes, são obras. Fruto, este o qual vem de uma semente, e a semente ao ser plantada tem que ser cuidada, cultivada, tratada, regada, até chegar na estação própria, no tempo certo, para a manifestação do fruto. Por outro lado, quando eu olho para uma árvore, nenhuma árvore produz fruto para si mesma. A árvore dá fruto para alimentar os outros, e na estação própria, porque se o fruto for prematuro, ele amarga a boca. Todos nós somos guerreiros, e a batalha que travamos é uma guerra ferrenha. Ou nos tornamos uma vítima nessa batalha, ou nos tornamos um vencedor nessa batalha. Porém, essa batalha não se ganha no grito. Essa batalha não se ganha decretando, determinando. Essa batalha se vence cultivando a semente do fruto do Espírito, que quando ele se manifesta em nós, nada mais é do que o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esse é o caráter de Cristo. Então a importância de nós entendermos que, caso contrário, se nós não manifestarmos o caráter de Cristo, nós vamos manifestar as obras da carne. E vamos estudar em Gálatas que Paulo define as obras da carne como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Como tem multiplicado as heresias dentro da igreja. Heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Você pode dar um exemplo da heresia? Vamos trabalhar ela bem, acho que na quinta ou sexta-feira. Dessas listas, a maior parte a gente sabe que é pecado mesmo, né? Lascívia, prostituição, idolatria, inimizade, emulação e ira. Isso aí a gente sabe que é pecado. Agora imagina chegar no céu
E tem um anjo que fala, olha, você não pode entrar. Mas por quê? Você comeu demais. Glutonaria. Glutonaria, Paulo coloca, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Quem não consegue dominar a gula, pode perder a salvação. Isso não é pregado, né? Não é muito pregado hoje em dia. Mas Paulo é claro. As pessoas só falam das obras da carne de efeito moral. Ai, a prostituição, o quê? Pastor está irado. Só pega as coisas de efeito moral. Só que Paulo é claro em colocar bebedices e glutonaria também não herdarão o reino de Deus. Agora, nesse mesmo capítulo, Paulo nos ensina como fazer para vencer essa batalha, e essa é uma proposta da aula na sexta-feira. Capítulo 5, verso 16 de Gálatas. Digo, porém, na boletim está 54, corrija lá, é 5,16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Digo, porém, andai em espírito. Essa batalha só se vence se estiver equipado com as armas de Deus. Essa luta é uma luta sem tréguas. Estão em jogo a alma, a mente, o corpo, enfim, a vida e a eternidade da pessoa. Com a queda de Adão, a criação toda foi corrompida. Então, para vencer essa guerra, você precisa fortalecer o seu homem interior, fortalecer o seu espírito, subjugar a tua carne, a alma e o corpo, e deixar o espírito dominar. Andando no espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Andando no espírito, não cumprireis. As Escrituras nos afirmam que todo aquele que é nascido do Espírito luta contra a sua carne. A saber, a sua estrutura física corrompida pela maldição do pecado e a sua mente não plenamente renovada. Ou seja, desde o momento em que Adão pecou, com a queda de Adão, a criação foi corrompida. Então, para vencer essa guerra, você precisa fortalecer o homem interior. Após o pecado original no Éden, toda a humanidade foi afetada pela corrupção da morte, herdada do primeiro Adão, e assim todos os homens pecaram. Em resumo, porque o pecado entrou no mundo e por meio dele a morte, essa morte passou a afetar todos os homens. Volta lá comigo para Romanos capítulo 5, Romanos 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora, nós vamos observar justamente essa guerra, justamente essa luta, justamente essa batalha. O nosso corpo, que era imortal e incorruptível, quando criado, foi ferido pela maldição da morte. E nesse estado caído, resiste todos os dias à santidade do Espírito que é eterna. A carne em si mesma tem uma predisposição ao pecado. Enquanto quer pecar constantemente contra Deus, o Espírito quer nos conduzir à santificação. Isso é uma batalha interna, uma batalha
necessária diária na vida de todo crente em Cristo Jesus. Por isso que aquele que quiser seguir a Cristo, ser aprovado por Cristo, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-o. A luta contra a nossa própria carne tem como objetivo batalhar contra a prática do pecado e da iniquidade. Interessante que a palavra no grego é anomia. Anomia no grego significa transgressão da lei. Quebrou, corrompeu a lei. Abrindo espaço para o aprofundamento do relacionamento com Deus, que é Espírito. As obras da carne sempre vão produzir o pecado. Palavra que na raiz grega, pecado vem da raiz de amartia. Então pecado é amartano, amartano, no grego. E amartano no grego aponta para errar o alvo. Viver na prática do pecado é primeiramente desobedecer a Deus e se rebelar contra a sua santidade moral, se desviando do alvo do seu propósito para nós e se afastando de experimentar a vida de Deus em nós, o que produz condenação e morte eterna. A vida agradável a Deus é aquela que exibe pureza moral, não só em atos, mas também nos desejos íntimos da alma. Weingruden, ele afirma o seguinte: pecado é deixar de se conformar com a lei moral de Deus, seja em atos, seja em pensamento, seja em atitude ou em natureza. Portanto, a vida agradável a Deus é aquela que exibe pureza moral, não só nos atos, mas também nos desejos mais íntimos do ser. Antes de sermos redimidos pela conversão ao Senhor, éramos pecadores por natureza. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora nós somos criação. Agora nós somos um ser espiritual. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal homem com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Vamos voltar a entender isso aqui? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal homem com espírito de mansidão. Você aceitou Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito foi recriado, o Espírito ressuscitou, o Espírito agora está dominando, pelo menos deveria dominar a tua vida. Só que de repente chega alguém com um pecado grave, está em adultério, está numa situação complicada, é polígamo e tudo mais, e você vai repreender o tal cidadão com ira, com rancor, com ódio, Se você repreende além do equilíbrio, você vai ser tentado no mesmo pecado da pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Se você repreende sem o amor de Deus e sem o propósito de regenerar a pessoa, você vai cair no mesmo pecado. É a forma como Deus trata, é a forma como Deus corrige. Isso não significa que você deve ser conivente, mas isso significa que você deve repreender em amor. Olha só, esse entendimento agora leia. Irmãos,
se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal homem com espírito de mansidão, com amor, com graça, com mansidão, ensinável, olhando por ti. Peraí, quem pecou foi ele, mas eu tenho que olhar por mim? Sim. Porque se eu for julgar pela carne, eu vou ser tentado na mesma tentação. Olhando por ti, para que não sejas também tentado. Então, nós temos que entender que nessa luta da carne contra o espírito, o propósito de nós pastorearmos e ajudarmos ao próximo é levar a se libertar, é levar a ter uma experiência com Cristo. Deus não nos colocou como juízes, Deus não colocou para julgar a causa. Uma pessoa que está presa em pecados morais, sexuais ou situações adversas, você não sabe a história de vida dela. Você não sabe... Ah, pastor, a história de vida não justifica. Peraí. Se ela nasceu, cresceu e foi criada debaixo de um lar desajustado e um referencial complicado, não estou nem falando de maldição geracional, maldição hereditária. Estou falando do que marcou o legado dela, da gestação até os 7 anos. Então eu tenho que entender que o comportamento, os costumes e hábitos foi a forma como ela aprendeu. Mudar essa estrutura para que ela possa ressignificar a vida, o comportamento e a moral, leva tempo trabalhando a alma. Quando o pecado é um demônio, você expulsa em nome de Jesus, saiu. E quando é um hábito e um comportamento que vem de 40 anos de prática. Então é fácil focar a batalha da carne contra o espírito só pelo diabo. Mas espera aí, a carne é o corpo sendo dominado pela alma. Então, na verdade, são hábitos e comportamentos e costumes que já vêm de anos de prática, de anos de história de vida. Qual o propósito do pecado? Nos afastar de Deus, nos afastar do Senhor. Nós devemos lutar contra a corrupção da carne, porque ela sempre trabalhará para nos influenciar a praticar todo tipo de obra que desagrada a Deus, que ofende a santidade do nome do Senhor em nossas vidas. Exatamente como proclama o poeta Tiago Arraes. Na sua música chamada Guerra, ele coloca: dentro de mim uma guerra é travada entre a morte e a vida. Dentro de mim o bem e o mal, o falso e o real. Que nada mais é do que Paulo está dizendo em Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. 16 ele lista, só que se torna uma lista incontável quando ele coloca e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A luta diária contra a carne faz parte do processo de santificação que todo crente em Jesus precisa ter e precisa desenvolver em sua jornada no Senhor Jesus Cristo. Oi. A alma sempre vai nos levar para nos afastar de Deus? Sim. Por quê? Porque a alma é que tem a natureza adâmica.
E o terrível é que você mata ela hoje, amanhã ela ressuscita sem precisar pedir. Você mata ela amanhã, não garante que ela vai estar morta depois de amanhã. Então, o corpo está nessa jogada, né? O corpo, na verdade, vai se submeter ao que você alimenta mais. Se você alimenta mais a carne, pode o pastor orar, ungir, fazer campanha, qualquer coisa. Enquanto você não mortificar, enquanto você não subjugar, enquanto você não colocar a alma para passar fome, o espírito não consegue dominar. Agora, se você alimenta mais ao espírito, é o típico exemplo que a gente dá aí na matéria sempre. Havia um homem no interior que ele tinha, na verdade eu vou contar o final, deixa eu contar o começo, né? Numa cidade do interior havia um ringue de 2 cães lá de guerra, né? E as pessoas faziam apostas e tudo mais, e se promovia um cão. A última batalha destroçou o segundo cão, e aquela luta, aquela guerra, e o povo todo ficava: em quem você vai apostar agora? Como ele venceu a última batalha, todo mundo apostava nele. Todo mundo torcia e colocava apostas financeiras naquele cão que foi o vencedor logo no primeiro round. Até que um dia se descobriu que quem promovia isso era dono dos 2 cachorros. E sempre ganhava o que ele não promovia. Então, se na primeira batalha o cão 1 venceu e destroçou o cão 2, então ele fazia propaganda do cão 1. Mas na segunda batalha ganhava o cão 2. Aí, quando descobriram que ele era dono dos 2, perguntaram para ele: por que sempre aquele que você promove é sempre o que perde a batalha? Ele disse: isso é simples, depende do cão que eu alimento mais. Se eu estou promovendo esse cão, todo mundo aposta no 1. E eu alimento o 2 e deixo esse aqui sem comer 30 dias. Qual dos 2 que você está alimentando mais? Aquele que você alimenta é o que vai ganhar a guerra. Paulo afirma que todo aquele que foi eleito em Cristo, foi eleito antes da fundação do mundo, foi escolhido para ser santo e irrepreensível diante de Deus em amor. Vira aí para Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. A vontade de Deus é que a humanidade o adorasse, o servisse. Agora, Paulo também nos assegura que todo aquele que foi salvo pela graça, mediante a fé. Não foi salvo pelas obras, mas foi regenerado em Cristo Jesus para as boas obras que o Senhor preparou a fim de que andássemos nela. Olha aí Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Obras de justiça e santificação que precisamos frutificar diante de Deus e dos homens. Por isso que Tiago declarou a célebre sentença no capítulo 2 de Tiago, verso 17. 2:17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Fé sem obras é morta. Mas que tipo de obra você está praticando?
Da carne ou do Espírito? Para que seja realmente viva e eficaz, tem que ser do Espírito. Porque todo aquele que depositou a sua crença em Cristo Jesus precisa apresentar na sua vida obras de justiça que são expressas pelos filhos de Deus através do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A santificação piedosa não é uma realidade opcional na vida dos crentes. Mas como já vimos, é uma evidência para a salvação. Todos que recebemos o dom da salvação, desenvolveremos a santificação e a piedade, até a parousia, ou seja, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação e a nossa abstinência das obras da carne. 1 Tessalonicenses 4,3, Paulo nos diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Para terminar aqui antes do intervalo, a palavra santo vem da raiz da palavra kadosh, e pode significar consagrado, separado, dedicado, puro. Então, sermos santos diante de Deus significa termos uma vida totalmente em dedicação à sua glória, e de igual forma separada de tudo que é contrário à santidade. Significa, portanto, ser quem diariamente cultiva uma vida de santidade que honra a pureza gloriosa do Santíssimo. Olha só, Apocalipse 4:8. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O ensino sobre a santificação, que tem causado muito dano do corpo de Cristo, e que é uma das heresias que estão dentro da igreja hoje, é chamada de a reforma da graça. A graça abundante, a graça tudo cobre. Pode satisfazer os desejos da carne à vontade, porque a graça já cobriu tudo isso. Você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pela graça. Olha como é distorcido e como é subliminar. Realmente somos salvos pela graça, mas só cortaram algumas partes da carta de Paulo aos Romanos. Vamos abundar no pecado para que a graça superabunde? De maneira nenhuma. Então, uma heresia sendo pregada dentro das igrejas hoje em dia, dentro de alguns segmentos que se chamam cristãos, satisfaz o que está na tua mente, satisfaz o que está na tua alma. Peraí, se tiver que mudar, é Deus que vai tirar. Realmente, é o Espírito Santo que tira, que trabalha. Mas eu tenho que mortificar as coisas da alma. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que tomar a minha cruz, negar-me a mim mesmo. É fácil? Não. É uma guerra contínua que eu vou vencer em jejum e oração. Então nós temos que tomar cuidado com essas heresias que estão se infiltrando em nome de evangelho, em nome de uma nova reforma, em nome de justificação pela graça. Esse é um movimento baseado no ensino da falsa graça,
que resulta na aceitação da libertinagem por causa de um entendimento deturpado da graça divina. Epístola de Judas, versículo 4, ele diz: porque se introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A graça de Deus não é a permissão para pecar, mas sim poder para quebrar o jugo do pecado. No entanto, esse falso ensino em nome de novo evangelho, ou nova graça, ou graça abundante, se utiliza do ensino genuíno da graça como um meio para diminuir a gravidade do pecado, conduzindo-nos a uma vida mundana. Isso trata-se de heresia que se infiltrou dentro da igreja na pregação de um falso evangelho carregado de uma mensagem que negocia a consagração dos membros do corpo do Messias por causa dos ensinos que diminuem o zelo de Deus pela santidade do seu povo e da realidade da sua ira contra o pecado. E essas pessoas, diante do sistema que nós estamos vivendo nessa geração, não conseguem discernir o que se chamam de fake. A crise que nós estamos vivendo hoje na mídia, na tecnologia informática, a gente não consegue saber se a notícia falsa é a verdade ou se a verdade é a notícia falsa. Porque as verdades estão sendo transmitidas como fake e os fakes estão sendo transmitidos como verdade. O pior é que estão fazendo isso com a palavra de Deus. Só que a gente tem que ficar com o que está escrito na palavra e não modificar a palavra. Eu tenho que ficar com o que está escrito na verdade da palavra de Deus.